A DC Comics está com um novo universo para suas histórias, o Universo Absoluto, e agora finalmente chegou a primeira edição da versão absoluta do Superman, uma nova versão que cresceu em Krypton e está tendo sua primeira aventura aqui no Brasil mesmo. E eu vou te falar, essa história tá muito boa, então já fica aqui porque eu vou te explicar quem é e qual é a história do mais novo Superman da DC. Eu sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd, bora bater um papo sobre isso. E para quem não tá sabendo, esse Universo Absoluto não é só um universo alternativo qualquer, é um universo que gira em torno do Darkseid. Sim, um dos grandes vilões da DC, o que significa que o universo todo tem a temática de ser a cara dele, por assim dizer, ou seja, mais malvado, sombrio e essas coisas. Dito isso, bora logo pra história, que começa muitos anos atrás, a 9 milhões de anos-luz da Terra, em Krypton. E a gente vê o próprio Superman narrando que Krypton era um planeta dominado pelas suas cidades, a gente até vê uma paisagem meio apocalíptica de fundo. Ele fala sobre as várias tecnologias extremamente avançadas que o planeta tinha e comenta sobre a Guilda da Ciência, que era o topo da sociedade de Krypton, eram os manda-chuvas, a galera que mandava em todo mundo, e fala sobre como eles usavam do próprio planeta para desenvolver essas tecnologias, explorando os recursos naturais. Ele comenta que os pais dele não eram dessa classe, e a gente chega a ver a mãe dele consertando a colheitadeira de um fazendeiro em Krypton. No meio dessa conversa a gente tem até uns comentários interessantes, como por exemplo que eles tinham uma conta de chuva, porque as pessoas tinham que pagar para ter chuva, como por exemplo a gente paga para ter água. Então ele explica que a mãe dele era muito promissora e tinha tudo para ir para a Guilda da Ciência. Porém, quando ela tinha 9 anos, ela fez uma redação reclamando sobre como Krypton negligenciava a exploração espacial. Isso porque ela queria ser astronauta, mas julgaram que ela era indisciplinada e aí impediram que ela tivesse qualquer possibilidade de tentar se aplicar para um colégio científico. E basicamente condenaram ela a ficar a vida inteira presa na classe trabalhadora, que é a classe que carrega esse S no peito. Ou seja, aqui o S não é sobre esperança, é sobre ser dessa classe trabalhadora. Vale destacar que essas guildas, como se fossem castas de Krypton, não é algo original daqui. A gente já tinha visto isso é um tema que recebe muito destaque na história Nova Krypton, inclusive também abordando questões de preconceito entre as guildas que a gente também vê aqui. Só que no Universo Absoluto isso parece ser muito mais intenso, assim como a forma da exploração de Krypton, que já acontecia no universo principal, mas aqui é muito pior. No caso das guildas, a gente até vê que os kryptonianos aqui nesse universo são obrigados a carregar no peito constantemente o símbolo da sua guilda, para que ninguém se misture, por assim dizer, sem saber de quem o outro é e que sempre exista aquela hierarquia presente em todo momento. Depois disso a gente vê o Jor-El, o pai do Superman, que nesse universo é um engenheiro geológico e ele também é da classe trabalhadora. De uma forma parecida com o que aconteceu com a mãe dele, o Jor-El tinha tudo para entrar para a Guilda da Ciência. Porém, na sua graduação, ele deu um discurso e criticou a forma como Krypton e principalmente a Guilda da Ciência abusavam dos recursos naturais e falou que aquilo poderia condenar o planeta. E da mesma forma como aconteceu com a mãe dele, ele foi basicamente condenado a nunca sair da classe trabalhadora. A gente vê que no trabalho dele ele estava encarregado de fazer análise de uma mina para saber se ela estava estável para os mineiros voltarem a trabalhar. Ele quer fazer umas análises mais aprofundadas, mas do nada começou um vazamento do que aparenta ser kryptonita. A gente até vê um kryptoniano sendo derretido. Conforme o Superman comenta que sim, o pai dele estava certo, não sobrou quase nada de Krypton, a gente muda de cena e vem pro Brasil. A partir de agora a história começa a se passar em uma favela daqui do Brasil, onde vários trabalhadores foram contratados pela corporação Lázaro para trabalhar numa mina e conseguir alguns minérios. O problema é que lá dentro também tinha asbestos, que é um mineral que pode causar graves doenças, mas mesmo assim eles estavam sendo obrigados a ir lá, basicamente sacrificar as suas vidas por apenas R$1.500. E sempre que alguém tentava questionar, eles eram lembrados do contrato deles pelas armas dos pacificadores, que eram os soldados da corporação Lázaro. Só que quando os trabalhadores chegam lá na parte da mina que teria esse mineral perigoso, eles encontram todos os diamantes já prontos, tá tudo certinho e até mesmo o material perigoso tinha sido removido de lá. Eles estranham, mas um deles, chamado João, fala que eles não devem reclamar disso e vão simplesmente levar o mineral e pronto, cumprir com a parte deles. Então que a gente tem a primeira aparição do Superman, porque a gente vê que na noite anterior esse João tinha se encontrado com uma figura que era praticamente um fantasma. A gente vê o João comentando que algumas pessoas estavam levantando uns rumores sobre o Kal-El e até pergunta se ele tem um nome, e nisso o Superman chega a falar que não tem mais. E depois de conversar um pouco com o João, ele basicamente dá a entender que ele mesmo iria resolver a situação, justamente deixando claro que foi ele quem resolveu toda a questão da mina. Só que a gente volta pro presente e vê que isso acabou dando problema, porque os pacificadores entenderam que não foram eles que fizeram aquilo, que tinha alguma coisa de errado, porque os diamantes não teriam se minerado sozinhos. Nisso a gente vê dentro de uma das casas uns cabos de energia ligados no próprio Superman, e uma inteligência artificial dizendo que iria suspender o carregamento de energia dele e então acordar ele. Enquanto os pacificadores
pacificadores começam a atacar a população, a gente vê o Superman narrando que durante anos ele viajou durante o mundo. Passou por florestas, desertos, mares, em todo lugar ele via a mesma coisa. Sempre miséria e sempre a Corporação Lazarus. A diferença é que dessa vez ele acabou deixando ele mesmo fraco e faminto de sol, ou seja, ele tá sem energia solar e tá muito enfraquecido. Ele deixou isso acontecer basicamente porque estava sonhando com o tempo que já passou, quando ele ainda sabia quem ele era, mas então ele acorda e já enfrenta logo os pacificadores. Ele comenta que tá cansado de ficar sem fazer nada depois de passar tanto tempo ver essas pessoas tratando os outros como se não fossem nada. Nisso, os pacificadores começam a atirar nele, porém, ele não é afetado. E aqui tem dois pontos muito interessantes. Enquanto o Superman enfrenta eles, primeiro que a gente vê que o traje dele tem uma inteligência artificial, chamada Sol, que conversa com ele durante a batalha e até comenta que por alguma razão que eles não sabem, os pacificadores têm nos seus trajes tecnologia que não é nativa daquela galáxia. Além disso, a gente vê que aquelas partes brilhantes no traje dele realmente contêm energia, não é só um efeito estético, e aquilo fica se movendo, criando como se fossem pequenos campos de força que protegem ele. Mais pra frente da história, inclusive, isso vai ser confirmado diretamente por um dos personagens que fala que o traje dele é como se fosse uma armadura viva, que se modifica pra defender ele. A gente até vê nessa cena que tá passando aí agora pra você, os pacificadores atirando nele, e dá pra ver que o traje meio que cria uns campos de força ao redor dele. Então, considerando isso tudo, é realmente como se fosse um tipo de simbionte esse traje dele. A Sol chega a comentar que ele tá praticamente esgotado de energia solar, mas ele fala que os trabalhadores estão em perigo e ele tem que ajudar. O João chega a reconhecer o Superman e então o Kal-El fala que se a Lazarus não vai pagar pra eles, eles devem vender os diamantes pra alguém que pague. Só que do nada ele é acertado por alguns ataques elétricos e a gente vê que quem fez isso foram drones da Lazarus. A gente vê que chegou uma equipe especial da Corporação Lazarus lá, que é conhecida como a equipe do campo de fenômenos, que dá a entender que eles são um tipo de equipe especial que mexe com situações não convencionais, como por exemplo, meta-humanos. Eles falam que o diretor da Lazarus falou que é o Superman vivo. Tudo dá a entender que o capitão desse time é o Sam Lane, que é o pai da Lois, e a gente vê a própria Lois Lane na equipe também. Superman perde o controle e começa a disparar sua visão de calor nos drones, mas a Sol até chega a comentar que ele não consegue controlar essa habilidade. Então ele simplesmente levanta a cabeça pra cima e a gente vê que ele fica explodindo não só a sua visão de calor, mas a visão de raio-x também. No meio do conflito, o Kal-El pede pra Sol desligar ele, dando a entender que ela ainda ajuda ele a controlar os poderes. O traje se modifica de uma forma que contém ele, então a Sol comenta que a missão dela é proteger o Kal-El, proteger o último vestígio da casa de El, e pede para que ele, por favor, se lembre da missão de Krypton e aceite que alguns mundos não podem ser salvos, ao menos não salvos deles mesmos. Isso, as forças militares da Lazarus cercam ele, e quando ele finalmente decide concordar com a Sol e sair de lá, a Lois Lane aparece e consegue algemar o Superman. Inclusive é nesse momento que ele recebe o seu nome, porque ela ameaça ele dizendo que se ele se mover, ela vai fritar a cara dele, e chama ele de Superman como um deboche das habilidades dele. E esse aqui é o final da parte principal do capítulo, mas calma, não sai ainda, porque ainda tem 3 páginas extras com detalhes muito interessantes. A primeira mostrando justamente que o Brainiac desse universo absoluto tá trabalhando com a Lazarus. A gente vê ele de costas, não é dito nada, mas não só pela aparência esverdeada, mas também porque a gente vê cidades engarrafadas, dá pra interpretar que é o Brainiac. A outra página mostra a propriedade dos Kent, no Kansas, e ela tá completamente destruída, e não só isso, a gente vê uma placa dizendo propriedade da Corporação Lazarus, mostrando que, sim, parece que o Superman caiu em Smallville e encontrou os Kent, mas alguma coisa aconteceu relacionada à Corporação Lazarus. E por último, a gente tem mais uma cena em Krypton, onde a Lara vê o Jor-El chegando depois daquele incidente na mina, e ele tá completamente abalado, sabendo do fim do mundo deles, então a gente vê o Kal-El criança, e como eu falei, ele não cresceu na Terra, ele ficou em Krypton até uma certa idade, a gente não sabe exatamente quanto, mas ele passou uma boa parte da sua vida em Krypton sim. E aí a gente não só vê que o Jor-El já estava planejando uma forma de mandar o Kal-El para fora do planeta, mas também vê um vazamento de kryptonita no chão, justamente indicando o fim do planeta. Provavelmente nos próximos capítulos a gente não só vai acompanhar a história principal, mas também vai ter vários flashbacks mostrando esse processo da destruição de Krypton. Essa nova versão do Superman tá muito interessante, honestamente falando, muito melhor do que eu esperava. Eu não achei que fosse gostar tanto dessa história, mas até agora tá muito bom e tá com uma cara muito promissora. Parece que vai ter muita coisa ainda para acontecer, e eu achei o detalhe do traje sensacional. Ser um traje que muda de forma e tem uma inteligência artificial vai servir muito bem para uma história onde aparentemente o Superman vai ser mais solitário. A gente ainda tem muita coisa para descobrir sobre o passado desse Superman e também sobre o que exatamente tá rolando com a Corporação Lazarus. E claro, se você quiser saber o que vai rolar nos próximos capítulos, qual é a resposta para isso tudo e como vai ser o futuro desse universo absoluto da DC, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, porque eu vou trazer tudo de novo aqui para você. Se você gostou
gostou desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal. Eu vou deixar aqui na tela o meu vídeo com a análise do primeiro capítulo de Batman Absoluto. Logo vai sair o capítulo 2, então é bom você ficar por dentro do que tá acontecendo. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo na próxima.